Todo negócio precisa organizar os seus dados, clientes, pedidos, tarefas, etc. Agora imagina se você pudesse fazer isso com uma IA que entende o que você fala e organiza os seus dados para você, sem código, sem planilhas malucas, apenas o N8N e o Supabase. Então é isso que eu vou mostrar no vídeo de hoje para vocês. Se é um assunto que te interessa, eu te convido a ficar até o final, que eu tenho certeza que você vai gostar. O material desse vídeo tá bem legal. Então vocês já estão conseguindo ver minha tela aqui no Miro, no Miro, sei lá como você queira chamar. Eu quero apresentar para vocês um conceito bem simples de banco de dados, que é o CRUD. O CRUD nada mais é do que as 4 operações básicas que a gente faz dentro de um banco de dados, tá? Que é criar, quer dizer, ler, criar, atualizar e deletar. São 4 operações básicas, todo back-end de uma aplicação utiliza CRUD, tá bom? A sigla CRUD significa Create, Read, Update e Delete, que se você pegar as iniciais aqui em português não vai dar certo, beleza? Mas basicamente é isso: ler, criar, atualizar e deletar. Ler permite que a gente busque registros no banco de dados e consiga ler literalmente os dados. Criar permite que a gente envie dados para o banco e armazene-os. Atualizar permite que a gente atualize um registro que já foi criado anteriormente dentro do banco. E deletar, muito simples, a gente apaga um registro. Então é um conceito bem tranquilinho de entender. Bom, nosso banco de dados de hoje vai ser o Supabase. O Supabase ele funciona sobre o Postgres, tá bom? Então por baixo dos panos o que acontece é um Postgres rodando, PostgreSQL. Ele também disponibiliza uma API RESTful pronta para usar. Então sempre que você cria um projeto no Supabase e adiciona uma tabela ao banco de dados, o Postgres ele automaticamente gera uma API RESTful pronta para usar. Ou seja, sem precisar codar nada, você já tem um endereço na web para você fazer as suas requisições. Então meio que a gente consegue bater requisições, no caso get, post, put e delete, para realizar operações de banco de dados, sem ter que digitar o SQL puro ali mesmo, né? Para quem não é familiarizado com esse lance de requisição, eu recomendo que você dê uma pequena estudada sobre esse assunto, que você já vai conseguir ter uma noção boa para o restante desse vídeo. Basicamente o get a gente utiliza para buscar dados. Então quando a gente está dando um get, o que a gente está fazendo é lendo, é uma operação de ler no banco de dados. O post é a operação de criar, porque o post serve para enviar dados em uma requisição. Pat e o put serve para atualizar. E o delete, óbvio, né? Deletar. É o mais simples de todos de entender. Aqui também a gente pode usar pat, mas é um caso à parte, tá bom? O put na maioria das vezes é o que é utilizado. Agora que a gente entendeu essa parte do banco, como que funciona, e também o Supabase especificamente que nós conseguimos conectar via API, a gente pode entender como que a gente vai configurar o nosso fluxo. Basicamente no N8N a gente vai ter a nossa telinha de chat, né, para a gente interagir com o agente. Então a gente vai conversar com ele naturalmente e ele vai realizar as operações no banco. Então, por exemplo, eu tô falando aqui, ó, busque as informações do Vitor, por favor. Então eu tenho um registro lá que o nome dele é Vitor. Então, no caso, aqui por exemplo, né, eu me confundi. Eu tô passando o e-mail aqui no filtro, mas não tem problema. Você poderia trocar isso ou pelo nome, ou eu poderia pedir para ele buscar as informações do vitor@gmail.com, né? Que daí eu, no caso, eu passaria o e-mail mesmo. Mas o que a gente vai fazer por baixo dos panos, o agente, no caso, né, é um get. Então a requisição get que ele tá fazendo, igual eu demonstrei para vocês aqui. Então esse get que ele tá fazendo lá no nosso banco nada mais é do que um pedido para ler as informações do banco. E no Supabase você consegue passar alguns filtros através de query params na URL. Então a gente passa essa interrogação e depois dela a gente começa a escrever os nossos filtros. No caso, e-mail, que provavelmente a gente teria essa coluna lá na nossa tabela e-mail, né? O operador de igual tá aqui. Então você tem que meter esse símbolo de igual e na verdade isso aqui é o operador, tá? Esse e que, né, que é equal, .vitor@gmail.com. Então, no caso ele tá filtrando por esse e-mail. E daí então o banco vai retornar para o nosso agente essa informação, essa linha aqui dentro do nosso banco. Então, basicamente ele vai seguir por essa rota aqui de ler. Então ele vai listar pra gente. Maravilha? Se eu pedisse para criar, ele usaria um post no lugar desse get e daí ele já viria para essa rota aqui de criar. Eu espero que tenha dado para entender esse conceito mais teórico.
Bom, feito isso, vocês podem logar no Supabase de vocês. É bem tranquilo fazer o login, é igual você realiza em qualquer outra plataforma. Você basicamente vai ter que criar uma organização quando você entrar, e isso é muito intuitivo. Logo em seguida, você vai poder criar um projeto. Então, provavelmente você vai dar de cara nessa tela. Então, tem aqui New Project. Eu já estou com um criado. No plano free, você consegue ter 2 projetos rodando. Então, eu estou utilizando uma conta com o plano free aqui também para demonstrar nesse vídeo. E eu vou criar um novo projeto junto com vocês, tá bom? Então, você seleciona a sua organização. Você pode colocar o nome do projeto. Então, eu vou colocar aqui meu primeiro projeto. 1, 2, 3, 4, assim é que eu vou colocar. Se você for utilizar isso, realmente você coloca uma senha forte. South America, São Paulo. Tem opções avançadas e de segurança, porém não entra no escopo desse vídeo. Create New Project e ele vai começar a criar o nosso projeto. Bom, ele vai levar aqui para essa tela, tá bom? Tipo é o Project Overview, tá bom? É isso que eu ia falar, um overview do nosso projeto. Descendo aqui um pouquinho, a gente vai ter Project API. Então cada projeto ele meio que tem a sua API, igual eu falei para vocês, ele disponibiliza uma API RESTful para a gente conseguir enviar requisições. E a gente já vai usar isso aqui logo. Eu, antes de ir pro N8N, queria demonstrar para vocês como que a gente pode também criar uma tabela já aqui dentro e utilizar, né, se comunicar com essa tabela lá dentro do N8N. Então, antes de ir pro N8N, vamos só configurar a nossa tabela aqui dentro. Então, a gente pode vir aqui nessa seção lateral, tem algumas seções, né? Table Editor, Database, Authentication, Storage, Add Functions. Eu não vou entrar em detalhes sobre essas coisas, tá bom? Isso pode ser um tema de um outro vídeo. Então, a gente pode vir aqui em SQL Editor, porque nós vamos criar uma tabela com SQL. Não se preocupe, se você não entende de SQL, tá tranquilo. Eu vou mostrar para você como que qualquer pessoa pode utilizar SQL sem mesmo não saber. Então, você pode vir nesse maisinho, vamos criar um novo snippet, tá bom? Create a new snippet. Aqui, nessa parte, é o editor de SQL já. Então, a gente tem que jogar o nosso comando SQL aqui dentro, né? Para criar uma tabela. Como que a gente faz isso? Então, vamos supor que eu não tenho nenhum conhecimento também sobre isso. Então, eu vou fazer junto com vocês como se fosse um completo leigo. Eu vou abrir o meu querido ChatGPT para demonstrar para vocês também nesse vídeo. Eu também estou utilizando a conta free aqui do chat, tá bom? Você consegue fazer isso tranquilamente com a conta free. Crie para mim um SQL para criar uma tabela de carros esportivos com as colunas essenciais. Maravilha, é só enviar agora, tá? E ele já vai gerar o SQL aqui pra gente. Então, create table, carros esportivos. Então, essa aqui são as colunas, tá? O ID, o modelo, marca, ano, preço, potência, velocidade máxima, tempo. Ele botou bastante coisa, né? Transmissão, tipo de combustível. Maravilha. Então, você pode copiar isso aqui, pode voltar no seu Supabase, colar essa parada e você vai apertar nesse botãozinho aqui embaixo escrito Run ou Ctrl Enter, tá bom? Se você apertar Ctrl Enter também vai. Então, ele retornou aqui sucesso, nenhuma linha retornada. Por que nenhuma linha retornada? Porque a gente inseriu dados, a gente não tá lendo dados. Se eu tivesse buscando dados, né, fazendo uma operação de read, aí ele retornaria as linhas aqui embaixo pra gente conseguir visualizar. Não é o caso. Então a gente pode vir aqui em Table Editor, ele vai carregar aqui, pronto, já apareceu a nossa tabela de carros esportivos que a gente criou. Você pode importar um CSV pra cá, se você quiser já, se você já tiver dados de outro lugar, quiser jogar pra cá, fica à vontade. Então agora vamos pro N8N, porque a gente tem que conectar nesse nosso projeto. Antes de continuar o vídeo, eu só queria deixar um recado rápido. Curte aí se você tá gostando, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilhe com pessoas que valorizam esse conhecimento e também dá um confere lá no site da minha agência caso você tenha interesse em contratar serviços de IA e automação. Fechou? Então, vamos voltar pro vídeo. Então, vindo aqui no N8N, a gente pode apertar em mais, já com um cenário criado aí, né? Você pode apertar em mais, vamos pesquisar sobre Chat Trigger. Aqui logo em seguida a gente pode chamar um AI Agent, bem simples. Fechou. A gente vai selecionar um Chat Model, no caso eu vou utilizar OpenAI, GPT 4.1 Mini mesmo. Memória eu vou puxar uma Simple Memory, que eu vou colocar um contexto de 10. E aqui que tá a chave do negócio. Então, aqui que a gente vai configurar a nossa conexão com o Supabase. Você pode puxar aí, digitar Supabase e é o Supabase Tool, não é a Vector Store. E você vai ter que selecionar a sua conta aí. Eu tô com esse aqui, primeiro projeto, mas eu faço junto com vocês. Eu excluí esse projeto, por isso que ele
tá vermelho. Então eu vou deletar essa credencial e vou criar uma nova junto com vocês. Host, vamos voltar lá no nosso Supabase, vamos vir aqui em Project Overview. Descendo um pouquinho, a gente consegue conferir aqui a URL do projeto. E é isso que a gente vai passar ali. Vamos copiar, voltar no N8N, host, a gente cola isso aqui. Vamos voltar no Supabase, vamos copiar essa API Key e colar aqui nesse Service Row Secret, tá bom? Maravilha, você pode salvar e se apareceu aqui que deu sucesso e tá verde, deu bom. Você pode fechar isso e aqui a gente vai ter que escolher a nossa tabela e tudo mais, tá? Então, Resource Row, né? Operation, você pode dar um create, mas vamos dar um get. A gente pode dar um get many também, tá? Table name, vamos selecionar a nossa tabela e aqui a gente pode passar algumas condições. Por exemplo, a gente poderia filtrar somente pelo modelo do carro, por exemplo. Então tá bom, e a gente pode passar aqui para IA definir esse parâmetro, tá bom? Isso aqui é um filtro para a gente dar um get. Sempre que se a gente der um get na tabela inteira, a gente usa logo de cara um get many, que ele pode retornar todas as linhas da tabela, tá? Por exemplo, get many, aí você pode dar um return all, ou não, você pode limitar quantos que voltam e ainda passar um filtro. Vamos utilizar o get many mesmo, né? Para conseguir demonstrar, eu vou dar um return all e não vou passar nenhum filtro, tá? Para vocês conseguirem ver. A gente tem que dar uma populada nessa tabela, né? Gere um SQL para popular a minha tabela com 10 registros. Então, o chat vai escrever aí o SQL para a gente inserir registros na nossa tabela. Então, ele vai começar a citar uns bebezinhos aqui, né? Esperar ele terminar aqui. Beleza, finalizando aqui já. Citou só carro manco, né? Então a gente pode copiar esse SQL, vamos voltar lá no Supabase, vamos vir aqui em SQL Editor. Pode abrir uma nova janelinha aí se quiser. Success, no row returned, a gente pode voltar na nossa tabela e verificar os registros. Foi tudo jogado para cá, então a gente já pode começar a testar. Eu vou vir aqui eu acho que não tem mais nada para configurar. A gente pode salvar, vamos abrir esse chat. A gente não passou nenhum prompt para ele, né? Vamos escrever um prompt rapidamente aqui. System Message, você é um assistente que gerencia meu banco de dados. Utilize para recuperar todos os registros do banco de dados. Vamos ver se... Beleza. Acredito que com isso aqui ele já vai responder legal. Quais registros temos no total? Temos 10 registros. Beleza, vamos ver o que aqui o negócio voltou. Voltou todas as informações, sim, de todos os carros. Eu vou pedir para ele quais os modelos de carros temos armazenado. Acertou, certinho. 911 Turbo S, Huracan Evo, 478 pista. Beleza, tá tudo certinho, né? Então a gente consegue começar a configurar agora as outras operações de banco de dados. Por exemplo, vamos Supabase, vamos pegar aqui a tool, vamos conectar no nosso Supabase account. Eu vou mudar o nome disso, tá? Vou colocar meu primeiro projeto key, só pra gente saber que é aquele projeto lá. Fechou, então row, create, o nome carros esportivos e agora a gente vai ter que adicionar campo por campo, quando a gente quiser criar um registro. Então eu vou configurar isso aqui só o primeiro com vocês, tá? E eu vou cortar porque vai demorar muito fazendo todos. Mas basicamente é só você deixar o modelo definir o parâmetro. Ou você pode também passar um expression, assim, from AI, você pode passar os seus parâmetros aqui. O primeiro parâmetro, a chave, tá? O nome disso aqui, então no caso vai ser modelo, e você pode dar uma vírgula e passar um segundo parâmetro que ele é uma descrição, o modelo do carro. Tem outros parâmetros também, tipo type e default value, mas eu não vou passar nesse caso. Se você não quiser usar isso, você pode só apertar esse botão que ele já preenche sozinho para você. Então eu já volto, vou terminar de configurar todas as colunas. Maravilha, terminei de configurar todas as colunas. Só um detalhe nessa data cadastro, em vez de deixar para o próprio agente colocar isso aqui, eu vou passar um now.format. E pode ser nesse formato mesmo, que é o padrão, ano, mês e dia. Por mim, tá tranquilo. Maravilha, então eu passei a chave e a descrição de cada uma das colunas, tá bom? Aproveitando aqui, tá? Eu pedi pro chat também já me dar uma mensagem aqui em linguagem natural que eu não tô afim de escrever tudo isso aqui. Então eu vou dar um Ctrl C, vou voltar lá no meu N8N e a gente já pode realizar um teste aqui, tá? Vamos salvar isso aqui. A gente pode reiniciar e vou colocar isso, porém vamos só mudar um pouco o prompt dele. Agora a gente pode falar que ele tem acesso também à tool de create. Então, create, utilize para criar um novo carro. Então a gente já pode mandar isso aqui para ele. Vamos ver o que vai rolar, se vai funcionar de primeira ou não. Aparentemente temos um problema. Bad request type integer. Tá bom, eu enviei 770 cavalos e é só apenas 700. Então a gente pode tirar isso aqui. Vamos reiniciar isso aqui para não ter erro. Só tirar os 700 cavalos e vamos enviar de novo. Vamos ver se agora ele vai performar
informar. É porque a nossa coluna no Supabase foi criada com o tipo integer. Ó, o preço do carro é a mesma coisa. Formato numérico, símbolos separadores, poderiam informar o preço apenas com números, por favor? Por exemplo, tananã, tananã, tananã. Vou colocar assim, tudo bem. Utilize o formato correto, por favor. Vamos ver se agora ele vai dar conta de criar isso aqui. Invalid input syntax, esse 2,8 segundos. Mesma coisa, né? É questão de... Ó, o carro esportivo do ano 2021 foi cadastrado com sucesso no banco. Agora ele foi realmente cadastrado, tá vendo? Ele tomou o erro aqui, viu que a sintaxe estava inválida, que o banco recusou, e ele tentou novamente. Eu achei que ele não ia tentar novamente. Vamos dar uma verificada lá, um aventador. Vamos ver se foi adicionado mesmo. Foi certinho, aqui ó, registro 11, aventador SVJ Lamborghini 2021. Maravilha. O que a gente precisa agora é atualizar um registro e deletar, né? Então vamos pegar aqui ó, Supabase. Agora a operação vai ser update, table name or ID. Então a gente teria que passar aqui o nome ou ID. Por que não tá? Eu selecionei a credencial errada, né? Agora a gente vai conseguir selecionar a nossa tabela corretamente. Select type, build manually, must match any selection condition, tá? E a gente pode passar uma condição aqui. Eu vou pedir pra gente ir pelo modelo. A gente vai filtrar pelo modelo e eu vou colocar equals mesmo, mas tem outros operadores que você pode utilizar, tipo like operator, I like operator, entendeu? Que é tipo parecido, ou se conter uma sequência de caracteres específicas, acerta o filtro. Mas eu vou deixar equals mesmo. E aqui eu vou passar um from AI, e aqui seria modelo, e o campo que a gente vai mudar, eu vou mudar a transmissão, tá bom? A gente pode from AI novamente. Então aqui eu vou colocar transmissão e eu vou passar aqui o tipo de transmissão para atualizar. Pode deixar fixed mesmo. Beleza, vamos mudar o nome disso para update. E a gente pode acrescentar essa tool aqui no nosso prompt também, tá? Update, utilize para atualizar um registro, filtrando pelo nome, pelo modelo. Vamos pegar um modelo aqui. Eu vou pegar essa Aventador mesmo. Ela aqui tá como automático, então eu vou puxar uma Aventador manual. Foda-se. Vamos ver aqui. Atualize o carro Aventador SVJ para uma transmissão manual. Vamos ver se ele vai acertar aqui de primeira. Chamou a tool correta de update e aparentemente deu certo. Foi atualizado para manual. Então, ó, transmissão manual. Maravilha. O Supabase retornou uma resposta de que deu tudo certo. Vamos dar um confere. Ele demora um pouco para atualizar às vezes. Perfeito. Foi atualizado. Todos os outros estão como automática, aqui foi para manual. Foi atualizado corretamente o nosso registro. Para finalizar, vamos só abordar sobre a última operação, o delete. Então, Supabase tool, vamos conectar na credencial correta, meu primeiro projeto, beleza? Pode deixar isso aqui como set automático, ele tá? Mas se você quiser passar uma descrição manualmente aqui, você pode, tá? Se você achar que a sua descrição vai ficar melhor do que essa. Mas eu vou deixar automático mesmo, não vamos utilizar custom schema. Operação dessa vez vai ser um delete a row, selecionar a nossa tabela e a gente tem que passar as condições, né? Então, o que eu vou fazer é pelo modelo mesmo, eu vou fazer um filtro pelo modelo, eu vou utilizar equals novamente, vou fazer o seguinte, ó, modelo do carro para filtrar, a gente não vai precisar mudar nada. Maravilha, só deixar desse jeito e vamos mudar aqui para delete. Certinho um do lado do outro e vamos acrescentar essa tool aqui no nosso prompt. Vamos colocar aqui, ó, delete, utilize para deletar um carro filtrando pelo modelo. Perfeito, vamos salvar isso aqui agora. A gente pode até reiniciar isso e eu vou puxar de novo essa Lamborghini Aventador SVJ. Então, Ctrl C, delete para mim, carro Aventador. Não tem o que fazer, né? É só deletar mesmo. Ele vai chamar a nossa tool, chamou já deu certo, né? Bem rápido para deletar. Então o input dele foi só o modelo mesmo, né? Esse foi o input na tool de delete. Ele voltou a resposta aqui do registro. Vamos dar um confere lá no Supabase. Às vezes ele vai demorar um pouquinho aqui para sair o registro, mas a gente pode reiniciar a página. Maravilha, foi excluído, né? Ele era o índice 11, agora tem só até o 10. Bom, então é isso, pessoal. Isso era o que eu queria mostrar hoje, tá? No vídeo de hoje para vocês. Eu espero que tenha conseguido esclarecer como que vocês podem integrar o Supabase no N8N, nos seus agentes de IA, para que eles consigam realizar operações de banco de dados e através de linguagem natural, né? Enviada por você. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. Deixe sua curtida aí se você gostou desse vídeo. Se inscreva no canal, ative as notificações, comente aqui embaixo, por favor. Comentar é uma das coisas mais importantes que você pode fazer por mim. Isso gera engajamento e também faz com que eu ajude vocês, porque
porque vocês lançam dúvidas, sugestões de vídeos, algumas dicas ou até debatem sobre assuntos específicos. A sua opinião é sempre muito bem-vinda, então por favor, comente aqui embaixo. Do mais, compartilhe esse conteúdo com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, gostam de estudar sobre inteligência artificial e automação. Então é isso, em breve vem coisas boas aí no canal, tá bom? Próximo mês aí vem novidade, eu espero que vocês gostem, tá? Então eu vou ficando por aqui, a gente se vê na próxima e é isso, valeu!